Paz do Senhor com os irmãos, amém? Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe sua vida. Quero parabenizar o ministério das irmãs. Ficou lindo a decoração, né? Que festa abençoada que as irmãs proporcionaram para o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nessa noite compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Verso de número 8. Amém? Amém. Diz assim: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Amém? Amém. Por gentileza, pode tomar seu assento. Irmãos, não combinei com o pastor Márcio, tá? A palavra que o pastor Márcio trouxe, eu falei assim: Jesus é a confirmação daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, só sua atenção para cá. Eu prometo ser aquele garçom do final da noite que leva somente a cereja do bolo. Amém? Pois bem, irmão, Jesus, ele vai entrar na cidade de Cafarnaum. Aqui, esse texto, ele já me assusta. Por quê? Porque Jesus, ele vem de uma viagem missionária. Jesus, ele sai de Nazaré, de dentro de uma sinagoga, primeiramente, desprezado pelos seus. Segundo, humilhado pelos seus. Terceiro, tentaram tirar a sua própria vida. Quarto, ele não fez mais milagres e sinais, porque aqueles que estavam lá dentro, que não honraram ele, colocaram para fora. Então Jesus, ele resolve sair de Nazaré, que aqui representa o desprezo, e ele vai para uma cidade conhecida como Cafarnaum. O nome Cafarnaum significa Vila de Naum. Cafarnaum é conhecido pelas suas raízes como consolo. Na cidade de Cafarnaum, Jesus vai curar um paralítico trazido por 4 homens. Na cidade de Cafarnaum, Jesus vai curar uma mulher que estava 12 anos enferma. Cidade de Cafarnaum, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Na cidade de Cafarnaum, Jesus vai liberar uma só palavra e quem estava enfermo estava sendo curado. Na cidade de Cafarnaum, foi um lugar onde Jesus estabeleceu o seu ministério, aonde fez mais curas e sinais. Pois bem, ele entra nessa cidade, depois de sair do desprezo, ele vai entrar no consolo agora. Os moradores de Cafarnaum vão abraçar Jesus, vão tratar Jesus com carinho, vão cuidar do ministério de Jesus, vão abrir as portas da sua casa para que Jesus entrasse, vão tratar Jesus com respeito, colocar Jesus num lugar de destaque, de honra como profeta. Ou seja, Jesus, ele vai se sentir à vontade em uma cidade em que respeitava, em que cuidava dele, em que tratava bem dele. E aqui eu já trago uma revelação da parte do Espírito nessa noite. Você não é obrigado a ficar aonde não se sente bem. Você não é obrigado a ficar
onde te adoece. Você não é obrigado a ficar num lugar onde te traz uma enfermidade na tua alma. Mas quando você é abraçado, mas quando você é tratado como uma profetisa, mas quando você é tratado como um profeta, mas quando recebem você de braços abertos, você não precisa ficar também. Mas porque Jesus resolveu ficar nessa cidade, é porque alguém se importou com o seu ministério, é porque alguém se importou com a sua vida. E Jesus, ele só vai entrar em lugar de destaque na vida daqueles que, na verdade, abrem o seu coração para poder colocar ele em lugar de honra. Se você aqui chegou nessa noite colocando Jesus em qualquer lugar da tua vida, eu queria ter uma palavra para você. É noite de nós revermos os nossos conceitos e colocar Jesus no lugar de honra onde ele deveria estar. Está em Cafarnaum, que o texto é claro. Vai dizer a Bíblia que Cafarnaum era uma cidade onde habitava dois grupos de pessoas que não tinham o costume de se lidar muito bem: os judeus e os gentios. Gentios era desprezado pelo povo judeu. Vai dizer a Bíblia, de certa forma, um homem ele vai se aproximar dos judeus. Só que naquela cidade, se um gentil entrasse na casa de um judeu, aquele judeu que abriu a porta era desprezado pelos seus amados irmãos. Aqui nós estamos falando de um gentil, um centurião romano. Para você entender melhor, centurião romano, como o nosso amado pastor Márcio começou a falar nessa noite, ele era um homem responsável por 100 homens, homens da guarda pretoriana de Roma. Ele era um homem abaixo do general, de um general romano, que liderava aproximadamente 4.500 a 4.800 pessoas, que eram conhecidas como os legendários, ou seja, legionários. Pois bem, aqui entendemos que havia um grupo grande de romanos em que a responsabilidade do general era governar esses homens. Só que no meio desses homens havia um homem conhecido como centurião. Centurião era um homem responsável por cada 100 soldados romanos. Ou seja, a cidade em que esses homens eles habitavam, o centurião era responsável pela cidade e pelos habitantes da cidade. Ou seja, eles faziam com que o povo cumprisse a lei de Roma. Daqui esse homem vai dizer a Bíblia que dentro da sua casa ele tinha um problema. Você vai lembrar, ele liderava 100 homens, ele se colocava debaixo da autoridade de um general que comandava 4.500 homens. Era um homem de postura, era um homem de honra, era um homem que alguém olhava para ele e sabia que tinha autoridade. Mas aqui o texto vai dizer, não é o pastor Adilson, que dentro da sua casa, embora toda a autoridade que ele tinha sobre o soldado, ele tinha um problema, e não era um problema simples de se resolver. Ele tinha alguém que era um servo. A palavra servo no grego significa escravo, significa donos, ou seja, ele tem dentro de casa um escravo, mas esse escravo era alguém que tinha uma paralisia. Está aqui um problema. Se eu tenho um escravo, na verdade o trabalho do escravo está paralisado. Por quê, pastor? Porque ele começou a ser paralítico, ele adquiriu uma paralisia. E se eu tenho um paralítico dentro de casa, as coisas não andam, as coisas não fluem. Se eu tenho um paralítico dentro de casa, se eu olhar pela ótica humana, o ministério não cresce. Se eu tenho um paralítico dentro de casa, querido, a vida financeira não desenvolve. Se eu tenho um paralítico dentro de casa, a vida sentimental não desenvolve. Se eu tenho um paralítico dentro de casa, a minha vida anormal
deu vista aos cegos, até ele ouvir falar de um homem que levantou o aleijado, até ele ouviu falar de uma mulher que tinha 12 anos enferma, até ele ouvir falar que ele tinha ressuscitado um homem depois de 4 dias. Ele vai ouvir falar: eu tenho um problema dentro de casa, eu tenho uma paralisia dentro de casa, mas eu tenho foco, porque eu sei em quem procurar, eu sei em quem buscar, eu sei em quem me direcionar. Não sei qual é o paralítico, mas cada um de nós sabemos o que nos traz uma paralisia aparentemente dentro de casa. Só que aquele homem, ele descobre que teve alguém que mudou a vida das pessoas, e ele não se submete à paralisia que estava dentro da casa dele. Ele vai olhar, ele vai começar a se aproximar de quem conhecia aquele que poderia mudar a sua vida. Eu falo de relacionamento. Muitas das vezes nos relacionamos e contamos os nossos problemas para quem não pode nos ajudar. E o máximo que essa pessoa pode fazer é orar pela nossa vida. Mas quando criamos relacionamentos com quem pode nos levar a um nível espiritual mais alto, com quem nos direciona, com quem pode apontar, aquele que pode mudar a nossa vida, tudo aquilo que está lá na sua casa como paralisia vai começar a criar possibilidade de mudança de vida, vai começar a criar esperança, como já foi falado aqui pelo jovem. Ou seja, querido, esse homem começa a criar esperança. Sabe por quê? Porque a paralisia que estava dentro da casa dele iria ter que encontrar com alguém que mudou a vida de muita gente na cidade de Cafarnaum. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra que ele é levado até Jesus. A palavra diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele começa a confiar. Quando coloca diante do Senhor o seu problema que tinha dentro do seu lar. E ele diz assim: eu tenho um servo que está dentro da minha casa, que ele está paralítico e miseravelmente atormentado. Repare que o problema agora duplicou, que a paralisia vai trazer para dentro da vida dele a tristeza no seu coração, porque o tormento, quando ele entra, ele nos tira o foco de orar. O tormento, quando entra, ele tira o foco de buscar. A tristeza, eu vou clarear para você pegar. A tristeza, quando entra no nosso coração, por mais que nós servimos a Deus, nos faz viver uma vida de paralítico. A Bíblia diz que não somente paralítico, mas ele era atormentado, a sua alma. Mas vai dizer a Bíblia, querido, que esse homem se apresenta diante de Jesus. Glória a Deus. E quando ele se apresenta diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus olha para ele e diz assim: vamos lá, que eu hoje vou sarar alguém lá dentro da tua casa. Pegou. Vamos lá, que hoje eu vou entrar na tua casa, vou tocar na doente e vou fazer cura. Aleluia. Glória a Deus. Só que a resposta desse homem, pega aqui para depois me dizer que o pastor me entregou o manto aqui na palavra. Esse homem vai falar de dignidade. Quando esse homem diz que eu não sou digno nem sequer que o Senhor entrar debaixo do telhado da minha casa, isso aqui vai me assustar. Por que, pastor? Porque esse homem era um dignatário. Quem é um dignatário? Um dignatário é o representante de uma autoridade romana.
Aquele homem representava não somente a sua casa, aquele homem representava o seu governo, aquele homem representava o seu exército, aquele homem representava o seu general, aquele homem representava César, que era, como o pastor falou, imperador, e conhecido como os romanos como um deus. Ou seja, aquele homem estava dizendo para Jesus, não somente pela sua vida moral, mas por quem ele representava. Ele era um dignatário. O que é um dignatário? Dignatário é aquele que representa não só a casa, mas a autoridade de quem ele servia. Ele diz para Jesus, não somente porque eu tenho dentro de casa que eu não sou digno, mas eu não sou digno pelo meu exército, eu não sou digno pelo meu governo, eu não sou digno pelo meu general, eu não sou digno pela minha própria vida. Então, Senhor, diz somente uma palavra, menciona somente uma palavra para que ele seja curado. O dignatário, ele vai olhar para a casa dele, ele vai olhar para o governo dele, ele vai olhar para o general dele, ele vai olhar para a sua própria vida e vai dizer, não sou digno. Mas se tu liberar somente uma palavra, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Como já foi falado, não dependemos de estrela para poder levantar a mão e glorificar. Não dependemos, querido, de levantar homens que a mídia coloca nos outdoors para levantar a mão e glorificar. Não dependemos de encher o templo para poder levantar a mão e adorar, mas dependemos de uma só palavra. Eu prometi entregar o pastor Clodoaldo no horário. Pastor, vai de pé. Irmãos, eu quero fechar essa mensagem, mas preciso dizer para você nessa noite que chegou aqui, como o último garçom da noite, que traz a cereja do bolo, que Jesus vai olhar para ele e vai dizer, diz o texto, Jesus ficou maravilhado, porque aquele homem tinha falado para Jesus assim, eu sou homem de autoridade, eu disse para o meu soldado, ele vai, eu disse, ele vem, libera uma só palavra. Eu aprendo um princípio e dou um passo ao final e fecho. Se eu tenho uma liderança, eu tenho que me colocar na posição de reconhecê-la como a tal. Aquele homem recebeu uma palavra de cura para sua casa, porque ele reconheceu primeiramente a liderança de quem era Jesus. Ele diz assim, olha, o texto, maravilhou-se da sua fé. E diz que nem em Israel houve fé igual a daquele centurião. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu sei que você chegou aqui hoje cansado, uma semana de vitória, mas de muitas lutas. Sei que está difícil, que às vezes o problema parece que é comum. Você parece que sai daqui, chega lá no mesmo lugar, parece que o problema... Então assim, ainda te cumprimenta. Só que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não é jargão. O problema pode chegar e apresentar
olhar dentro dos seus olhos, como acontece com de muitas pessoas, e você ter que encarar novamente os teus mesmos problemas semanais, mensais e anuais. Isso aconteceu por inúmeras vezes com esse homem, mas quando uma só palavra foi liberada, a cura alcançou a sua casa. Preste atenção aqui. Eu não sou irresponsável de chegar e falar para você uma coisa que o Espírito Santo não colocou do meu lado. Porque diz a palavra, ai daqueles que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor dizer nada. Mas eu venho aqui hoje como um simples garçom de final de noite para dizer para você que o último pedaço de bolo, a última cereja, a última palavra anunciada mudou a vida de quem não desistiu. Glória a Deus. Eu já entrei na minha oportunidade, mas eu preciso dizer isso para você nessa noite. Não desista. Glória a Deus. Não é hora de jogar a toalha. Aleluia. Não é hora de levantar a bandeira branca. Você já investiu demais. Já saiu muitas lágrimas desses olhos. Esse joelho calejado da oração da madrugada. Sabe o quanto você já sofreu? Então, enquanto ele não voltar para arrebatar na sua igreja, as promessas, pastores, ainda estão de pé na nossa vida. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Deus, falar da dor que não sentimos é fácil. Mas nessa noite viemos nos colocar numa posição de quem está falando está sentindo, quem está vivendo. Não é palavra jogada ao vento, não é profecia profetada avanço, mas é a tua palavra que diz que uma palavra liberada mudou a vida de um homem. Então nessa noite, sobre esse homem, sobre essa mulher de Deus, nessa noite visita a sua casa, visita a paralisia, visita a tormentação da alma, do espírito, a insônia, visita, Senhor, a dificuldade, Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, a vida financeira. Visita, Senhor, que tem tirado a paz do teu servo, da tua serva. Visita nessa noite, Senhor, aquele filho que já decepcionou tanto. Visita aquela filha, Senhor, que já abandonou, nem olha mais para a cara do pai e da mãe, e nem sequer pede um perdão pelas anomalias que ela tem cometido. Senhor, visita hoje as impossibilidades, os relacionamentos mal acabados, os relacionamentos mal resolvidos. Visita hoje a vida sentimental. Meu Deus, esse amor tão esperado que bate no peito desse homem, dessa mulher de Deus, que ela não tem sido correspondido. Visita hoje a dor do teu povo, Senhor. Visita hoje, libera uma só palavra para que esse homem, essa mulher de Deus, quando chegar no seu lar, possa encontrar diferente aquilo que ele deixou. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, com os pés no chão, com o olhar no alto, acreditando que uma só palavra é o suficiente para mudar nossa vida. Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Não, pastor. Nós já estamos encerrando, querendo o horário previsto. Eu peço, aproveito nesse minuto que resta, quando você for escalado, chamado, se for para você dar uma saudação, é uma saudação. É 5 minutos no máximo. Quando você for chamado para cantar, é só para cantar. Deus tem os dons assim. Quando você for chamado para dar uma palavra para orar, é somente para orar. Porque se nós fizermos isso, nós conseguimos acabar na hora certa. Onde todos têm compromisso e os momentos em que estamos vivendo, nós precisamos ter cautela. Deus protege, mas a nossa parte nós temos que fazer. Amém? Amém. Pastora Neuza, com a oração final e impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Eu falo de irmãos na paz do Senhor. Amém. Grande é o nome do Senhor. O esposo da irmã Claudete me espera no final do culto, tá? Não vai embora não, por favor. Vamos orar agradecendo a Deus pelo culto maravilhoso que Ele tem nos concedido, pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui para adorarmos o Seu nome. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa que Tu tem nos concedido, ó Pai. Senhor, toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, derrama bênçãos espirituais na vida de cada um aqui nesta noite. Senhor, que cada um, meu Senhor, ao regressar para o seu lar, vá em paz e tranquilidade, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, possa, Senhor, acampar ao redor de cada um deles. Abençoa cada um dos Teus servos. Derrama a Tua bênção, Senhor. Senhor, derrama a Tua unção sobre cada um. E que durante a semana, cada um deles possam, meu Senhor, meditar na Tua palavra. Meu eterno Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. À medida, que você abrir o braço, será o tamanho da bênção que você receberá. Receberá muito mais do que a proporção do seu braço. Porque uns têm um braço mais curto, um braço maior, mas a bênção do nosso Deus, ela excede todas as coisas. Glória a Jesus. Então vamos lá? Que a graça, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me penses com a natureza. Aleluia! Das palmas ao Senhor. Glória a Deus.